Boa noite, né? Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui no GPanda, mais uma vez, falando sobre inclusão. Meu nome é Márcia, eu sou esposa do Denis, mãe do Rafael, de 21 anos, e da Bruna, de 17. Eu estou aqui em Pinheiros, tem mais ou menos 7 anos, eu não sou muito boa de conta, assim, de tempo. E desde que eu cheguei aqui, depois de um ano, não totalmente no anonimato como a Ana, mas mais quietinha durante um ano, comecei a trabalhar com a escola dominical aqui, né, na coordenação junto com a Lloyd. E desde o início do trabalho nós vimos aí a necessidade de um trabalho mais intensivo com a questão da inclusão. Eu sou professora, né, já com 30 anos na educação, dei aula durante 21 anos da minha vida e depois Deus nos trouxe para São Paulo e desde então eu trabalhei no Mackenzie, no sistema Mackenzie de ensino, hoje no colégio. Hoje eu sou diretora do colégio, mas comecei na orientação educacional em 2013 e naquela época nós então iniciamos o programa de inclusão do Mackenzie, com 2 crianças, uma autista e uma com síndrome de Down. Hoje nós temos 160 crianças no nosso programa de inclusão, pela graça de Deus, né? Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os benefícios da inclusão. E pensando nesse tema, eu quis trabalhar também, não combinei com a doutora Thalita, mas também vou trabalhar três tópicos de benefícios da inclusão e conversar um pouquinho sobre eles. Mas eu queria dizer para vocês que eu só vejo benefícios com inclusão. Eu sou verdadeiramente inclusiva, né? Esse é um assunto que eu trabalho não para cumprir a lei, mas porque eu acredito nesse modelo, né, dentro da educação. Então eu trouxe três benefícios muito importantes que a inclusão traz para todo o movimento de ensino e aprendizagem. A gente pode falar na escola regular, mas a gente pode falar na escola dominical dentro da igreja, né? E o primeiro deles é o conhecer. Está cortadinho ali no slide, mas está dizendo conhecer. A escola inclusiva, ela não é só rica de informações, mas é prática humana, justa e transformadora. Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa conhecer mesmo, tem muita coisa para a gente conhecer. O primeiro item que eu trago aqui para o nosso conhecimento é a lei. A gente costuma dizer que a gente, enquanto cristão, a gente não faz inclusão por causa da lei, é muito para além disso, né? Mas porque a gente quer ser igual a Jesus, é por amor. Contudo, existe uma lei. E a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é de 2015, ela vem sistematizar um conjunto, né, de visões legais que começaram muito antes. Começa na nossa Constituição, que é de 1988, que ela já diz que a educação é para todos. Então, quando ela diz que a educação é para todos, ela já é inclusiva. Depois, com a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que o aluno, a criança com deficiência, deve estar preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse período também existe um movimento internacional em prol da inclusão escolar. E o Tratado de Salamanca registra, então, esse processo que, em 92, trabalha com esse tema aí, não só começou na Espanha, em Salamanca, mas em toda a Europa, e isso influenciou a produção da
nossa LDB e da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer as leis. Quem faz inclusão não é porque é bonzinho, é porque ele precisa fazer. Quando a gente ouve aqui a doutora Thalita falar que tem escolas que, eu não estou preparado e tal, isso não é legal, né? A lei diz que a escola regular deve se preparar, sim, para receber uma criança com deficiência. Um outro conhecimento muito interessante que a gente passa a ter é sobre as síndromes. Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional do Autista. E há um tempo atrás, nós sabíamos muito pouco sobre os autistas, né? Sobre as pessoas com síndrome de Down. Eu me lembro, quando eu era adolescente, minha mãe era da SAF. E as mulheres da SAF muitas vezes ajudavam famílias que tinham filhos deficientes, porque essas pessoas não saíam de casa. Eles ficavam em casa, né? Então a mamãe me chamava, Marcinha, nós vamos ajudar e tal, uma pessoa que tem um filho com deficiência. E logicamente que eu ia muito contra gosto, né? Porque adolescente não quer fazer essas coisas. Eu ia contra gosto, mas ia obedecendo a minha mãe. E eu acabei conhecendo algumas pessoas, né, crianças, adolescentes que tinham paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, e a gente ajudava. Mas esse tipo de conhecimento ele é recente para nós. Hoje, por exemplo, nós já lemos alguns posts sobre síndrome de Down, não é verdade? E aí a gente conhece algumas características do síndrome do autista, por exemplo, né? Eu trouxe aqui para a gente. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode se caracterizar por manifestações comportamentais, déficits de comunicação, na interação social, nos padrões de comportamento repetitivos, estereótipos e repertório restrito de interesse. O diagnóstico precoce e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional pode levar a melhores resultados no desenvolvimento e na qualidade de vida dessa pessoa. Olha que interessante, coisas que nós não sabíamos antes. Às vezes nós tínhamos um modelo de autista que nós vimos no filme, né? Que aparecia um autista no filme, a gente pensava que era só daquele jeito. Hoje nós sabemos que nós temos vários níveis de autismo. Alguns com movimentos repetitivos, alguns com estereotipias, outros nem tanto. Alguns não verbais, outros que têm uma expressão verbal muito boa. Alguns muito retraídos, que não querem interação social. Outros que querem, mas são atrapalhados, não sabem como. E aí tem muitas vezes movimentos desorganizados, né? E comportamentos não adequados ao convívio. Mas nós temos conhecido o que é ser autista, que não é algo dissociado da pessoa. Nós também temos conhecido o que é uma pessoa com síndrome de Down, né? Eu me lembro também na minha infância que o síndrome de Down que eu conhecia era um que morava numa casa perto da minha casa e toda vez que eu passava voltando da escola ele estava lá. E a gente ficava curioso para olhar assim, né? Então eu via, às vezes ele estava no quintal, às vezes estava dentro, a gente tinha curiosidade. A gente não tinha ideia do que era, porque essas pessoas não saíam de casa. Agora não. O síndrome de Down também tem um dia especial. Nós cada vez mais temos aprendido a conhecer que a síndrome não está separada da pessoa e cada pessoa com síndrome de Down é diferente da outra. A gente aprendeu
que a sigla síndrome de Down, ou trissonomia do 21, é uma condição geneticamente determinada pela presença desse cromossomo 21 extra na composição genética do indivíduo. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas. Olha que interessante. E Down designa o sobrenome do médico pesquisador que publicou o primeiro estudo e classificou esses pacientes de acordo com suas características físicas. O síndrome de Down, há muito tempo atrás, já foi chamado de mongoloide. Alguém lembra disso? Né? Há muito tempo atrás, não, porque as feições pareciam com as pessoas dessa região. É importante evitar a palavra portador. Olha que riqueza de informação. Pois a síndrome de Down não é algo que se leva junto de si, mas sim um jeito diferente de estar na vida. E, portanto, devemos nos referir como pessoa com síndrome de Down. Esse jeito de tratar a pessoa com síndrome de Down isso foi levado também para o termo da lei. Então, a Lei Brasileira de Inclusão hoje é chamada do Estatuto do Deficiente. E no Estatuto do Deficiente também diz assim, a gente não deve chamar o deficiente, mas a pessoa com deficiência, porque ela leva consigo essas questões. Então, é uma riqueza esse conhecer. E esse é o primeiro ponto, é o primeiro benefício da inclusão. A gente aqui está falando especificamente da inclusão escolar, né? Inclusão na área do ensino, tanto na igreja quanto na escola. Mas, de fato, a inclusão ela é um benefício social, porque esse conhecimento ele vai para além dos muros da escola e da igreja. Né? Ele está em toda parte. Então, nós conhecemos muito mais, e isso, a gente quando conhece, a gente ganha o quê? Uma responsabilidade. Né? E aí eu vou para o nosso ponto 2 do benefício, que é, vamos lá, o point aqui, que é o aprender. Olha que interessante. Conhecer é diferente de aprender. Eu conheço, eu tenho informação, eu recebo instruções, mas eu só aprendo de verdade quando aquilo tem significado para mim. E aprender, ele gera mudança de comportamento. Eu quando fiz o curso normal, né? Não sei aqui quem fez o curso normal para ser professora há muito tempo. Estou ficando velha. Mas um dos conteúdos ou conceitos que ficaram sempre marcados para mim, que é aprendizagem é mudança de comportamento. Então, quando nós aprendemos, nós mudamos de comportamento. E aí, a gente começa a tomar algumas atitudes. O processo inclusivo, ele deve fazer, então, parte de toda a prática pedagógica de qualidade. Quando nós conhecemos e aprendemos sobre inclusão, nós precisamos inserir esse conceito, esse conhecimento na prática. E uma prática pedagógica de qualidade é inclusiva. Educação inclusiva é para todos, não é exclusiva para os alunos com deficiência. Como nós ainda, apesar de mais de 10 anos de caminhada nesse processo de inclusão, nós ainda estamos aprendendo, né? E a ideia da educação especial, das escolas especiais para as pessoas com deficiência ainda é muito forte na nossa sociedade. Por isso, é tão importante a gente entender, né, e trazer para a nossa prática esse conhecimento de inclusão. Ele não é mais essa ideia de que eu ensino essas crianças que têm características especiais de maneira separada. Não. Inclusão é trazer para o processo regular de ensino.
A escola deve desenvolver um projeto que abarque a diferença enquanto condição humana com dignidade. Olha que interessante. Vocês percebem que esse movimento ele não é simples. Ele não é um movimento que para no conhecimento das síndromes, das técnicas, das formas pedagógicas de lidar com a questão. Ele vai além, ele vai na postura das pessoas, né? Primeiro, nesse aprender de verdade, o que significa, e aí nas posturas que nós tomamos. Novas práticas de atuação deverão ser incorporadas no processo de ensino. Um exemplo que eu trago para essa prática de atuação é a personalização do ensino. Eu gosto de trazer essa postura didática, né, da personalização do ensino, porque ela é algo muito moderno. Hoje, na escola, de uma maneira geral, nós estamos aprendendo metodologias ativas. Não sei quem trabalha aqui com educação, com escola, que já ouviu falar nas metodologias ativas. Principalmente na pandemia, os professores aprenderam muito sobre metodologias ativas. E esses recursos didáticos e pedagógicos fazem parte do cotidiano da escola. E a personalização do ensino é um deles. Mas ele pode ser usado de maneira eficiente no trabalho de inclusão, com crianças com deficiência. Porque quando nós olhamos para uma turma de alunos, nenhum é igual ao outro. Cada criança, típica ou atípica, tem um ritmo diferente de aprendizagem. Tem uma forma diferente de aprender, tem um canal de aprendizagem diferente do outro. Então, a personalização de ensino serve para todos e também para o aluno com deficiência. A doutora Thalita trouxe aqui um recurso maravilhoso que é o PEI, que inclusive a lei diz que toda criança que participa da inclusão dentro da escola precisa de um PEI. E dentro desse PEI, nós podemos colocar práticas pedagógicas muito inovadoras, como a personalização de ensino, por exemplo. Howard Gardner, né, há muito tempo já disse que ensinar o que é importante, nós devemos ensinar o que é importante de várias formas. Quando o professor ensina de várias formas o mesmo conteúdo, ele está respeitando as diferentes formas de aprender do estudante. Todo estudante tem um jeito diferente de aprender. E nós precisamos respeitar isso. Quando o professor faz isso, ele faz isso para todos, inclusive para aquele que tem alguma deficiência. Então, falar de inclusão é falar de todo mundo. Não é separar uma classe de pessoas, mas é incluí-las dentro do processo, respeitando as suas individualidades. E inclusão é um processo que ninguém pode ficar de fora. Todos devem estar envolvidos na concepção dessa escola inclusiva. Ela é nova, ela não pode ser aquela escola faz um trabalho de inclusão, vamos lá levar o nosso filho para lá, vamos lá levar essa criança. A escola dominical de Pinheiros, a EBD Infância, faz inclusão, então vamos levar a criança, né, para a escola dominical de Pinheiros. Isso precisa ser algo muito maior, mas ele só vai ser se todos estiverem envolvidos. O professor, o gestor do lugar, a família e a própria criança. Uma coisa muito importante, né, que a gente fica escutando, a gente ouve falar muito da mãe do deficiente, né, das pessoas que trabalham com deficiente. Mas essa pessoa, ela é um ser integral. Como qualquer outro, como qualquer um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas que, como nós também, estamos vivendo num mundo caído, com defeitos, não é verdade? Todos nós. E essa pessoa, ele tem sentimentos.
percepções riquíssimas. E eu gosto muito de falar nisso, porque esse é um cuidado muito que eu tenho, especialmente lá no colégio. A gente, quando trabalha com pessoas assim, mais, né, que dão um trabalho maior para nós, e uma criança com deficiência dá, mas também o mais levado dá, não é verdade? O outro que é agitado, que tem outras questões também. Daí a gente, às vezes, no lidar, nós fazemos muitos comentários perto das crianças. E um cuidado que eu acho muito importante que nós devemos ter é que essa criança, essa pessoa, está muito envolvida no processo. E nós devemos considerá-los. Ontem eu tive o privilégio de estar num congresso, ouvi o Dr. Lino de Macedo, eu nunca tinha escutado ele. E ele estava falando o quanto nós escutamos com o jeito de falar da pessoa. O quanto nós escutamos com o olhar, não é verdade? O acolhimento que a gente deseja receber para nós, que nós desejamos que os nossos filhos recebam. Muitas vezes não precisa nem de palavra, mas é uma atitude, né? E essas crianças atípicas ou com deficiência, que falam pouco, que se expressam pouco, que precisam de tanto apoio, entendem muita coisa. Às vezes não entendem com um certo cognitivo, mas com certeza com o emocional entendem muito. Vocês já repararam que nós temos uma memória emocional, às vezes, muito mais eficiente do que a nossa memória cognitiva? As coisas que nós lembramos da nossa infância são muitas vezes memórias emocionais. Até cheiro, já viu como a gente lembra de cheiro? De comida. Olha a importância dessa comunicação não verbal, né? Então, todos precisam estar envolvidos. Considere o professor, considere o gestor, essa família, né, que tem uma importância incrível. Nós verdadeiramente precisamos ouvir a família, especialmente porque nós sabemos das diferenças encontradas em cada situação, né, em cada criança que tem a sua deficiência. Então, nós vamos aprender muito com essa família e com essa criança. E um outro ponto que nós precisamos aprender bastante é que muito mais do que os métodos que nós vamos utilizar, né? Porque a gente fica muito preocupado, puxa, de que forma eu vou ensinar essa criança? Que método eu preciso? Que técnica? Eu não sei o que fazer, eu não tenho habilitação, eu não tenho formação, né? Muito mais do que o diagnóstico. Eu não sei o que é uma pessoa autista, eu não sei o que é uma pessoa com síndrome de Down, eu nunca ouvi falar, eu não tenho esse conhecimento. Muito mais do que isso, existem conceitos presentes no processo de inclusão que nós precisamos aprender. E se esses conceitos estiverem muito bem trabalhados, os métodos e os diagnósticos serão mais fáceis de ser assimilados. E assim a nossa prática poderá ser muito mais eficiente. O primeiro conceito é o conceito da diferença, né? Parece óbvio que nós somos diferentes. Tem um versículo muito bonito que fala da multiforme graça de Deus. Nenhum de nós é igual ao outro, né? Nossa digital é extremamente única, nós somos únicos. Mas acredito que por causa do pecado, nós temos a mania de padronizar. Não é verdade? E a gente quer que as pessoas sejam iguais. A gente vê em casa, quando tem 2 filhos. Puxa, mas por que esse é tão diferente do outro? Né? E a gente
desperdiça a oportunidade de ver a riqueza na diferença, porque Deus fez cada um de nós muito diferente. E dentro desse conceito de diferença tem um conceito de alteridade que é muito bonito. O conceito de alteridade é o conceito que dá ao ser humano essa percepção de que eu sou diferente de você. E existe um respeito nessa diferença. É uma pena que no mundo esse conceito esteja sendo levado para outras situações que o pecado nos leva, não é verdade? Mas a gente trazendo ele para o ambiente da graça comum, a gente precisa olhar mais com o olhar de Cristo para as diferenças que nós temos dentro de casa, dentro da igreja e onde nós formos. E ter essa postura de alteridade. Entender que o outro realmente é diferente de mim e eu respeito nessa diferença. O conceito de diversidade, né? E é muito interessante quando a gente é professor na sala de aula, bem dentro desse processo de querer que todos sejam iguais, que todos se comportem da mesma forma. A gente, às vezes, não usa recursos e oportunidades para trabalhar com a diversidade. E fazer com que aquele que tem um jeito que gosta mais da música, trabalhe com o outro que gosta mais da matemática. Que o que gosta mais da linguagem, trabalhe com o outro que gosta mais da pintura. Né? E fazer um contexto do corpo, né, que a palavra de Deus fala, em que a mão tem uma função, o pé tem outra função, e dessa forma, na diversidade, a gente consegue crescer muito. Em inclusão, quando a gente leva isso em conta, a gente é muito mais feliz. A gente avança muito mais, entendendo a diversidade que a gente pode ter no mesmo grupo. O conceito de igualdade, né? Quando a gente em contraposição ao conceito de equidade. Olha que interessante. Nós somos iguais quando a gente pensa que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos humanos, nós somos iguais. Né? Então, na nossa humanidade, a gente se iguala. Mas, quando a gente tem o olhar de equidade, a gente sabe que, enquanto humanos, uns têm um limite maior do que outros. Uns têm possibilidades maiores do que outros. E aí a gente se une nessas diferenças, nesse olhar de equidade, e a gente avança. Um outro conceito maravilhoso é o de identidade. Quem nós somos enquanto pessoas. Né? Voltando ali naquele ponto que eu comentei sobre o valor que essa pessoa com deficiência tem, mesmo que ele se expresse tão pouco, ou mesmo que na agitação, numa estereotipia, numa situação em que a gente acha que ele não está entendendo nada, que está muito agitado, existe uma identidade ali. E pensando na inclusão escolar, social, na igreja, a gente precisa valorizar essa identidade. A identidade de cada um, o seu nome, né? É tão bonito, a palavra de Deus diz que Deus nos chama pelo nome. Que coisa importante, gente. É tão bonito, a gente, quando fala de inclusão, a gente não pode tratar as pessoas por grupos, os autistas, os síndrome de Down, não. É a pessoa, ele tem um nome, ele tem uma identidade. E é tão bonito quando a gente vai conhecendo nessas pessoas, a gente vai vendo as características de cada um. E o benefício maravilhoso disso, e vou entrar no último conceito, que é da subjetividade. Nessa subjetividade a gente percebe que cada criança que está ali tem sim uma identidade. E quando a gente olha de forma mais cuidadosa
para a criança com deficiência, a gente olha de forma mais cuidadosa para todos os outros. Então, fazer inclusão é sempre um benefício. É sempre um benefício para todo mundo. Nessa subjetividade, a gente olha de uma forma especial também para a mãe, né? E aí eu vou fazer um destaque aqui. A Ana Paula falou que mãe já nasce com culpa, né? Quando eu fiz... A primeira vez que eu comecei a estudar sobre inclusão foi no ano 2000, e eu também fiquei grávida na época. Acho que tem alguma coisa assim, a doutora Thalita falou, né? Que ficou grávida. Fiquei grávida do meu filho. Esperei 8 anos para poder engravidar dele. E durante a pós-graduação em psicopedagogia, na PUC, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei grávida dele. Foi uma bênção, assim, uma riqueza. E tinham muitos estudos sobre mães de crianças com deficiência. E teve um estudo que me impactou, que um percentual mais de 50% dos pais abandonam as mães de filhos com deficiência. É muito triste esse registro, esse estudo. Na época me impactou muito. Então, a mãe de uma criança com deficiência precisa ser muito acolhida. Primeiro pelo pai, né? Porque a mãe realmente o pai ele tem o seu papel maravilhoso, bíblico, né? De ser o líder da família, de ser o provedor, né? Muitas vezes o gestor, sim, da casa, junto com a sua esposa. E ele tem um papel importantíssimo. Mas quando a gente fala de inclusão, quem levou aquele bebê por 9 meses com todas as expectativas, né, de como ele nasceria, foi a mãe. E uma mãe de uma criança com deficiência, ou que foi para uma UTI, ou que teve alguma intercorrência, é a primeira a ser incluída. Não é à toa que muitas têm depressão pós-parto, né? Então, nessa subjetividade, eu gostaria de trazer esse ponto que é muito importante. Quando a gente está na escola dominical e recebe uma família, você vê o semblante da mãe e o semblante do pai, totalmente diferente, não é verdade? Então, temos que acolher a mãe em primeiro lugar. Essa mãe, muitas vezes na escola, a doutora Thalita falou aqui, eu constato isso no Mackenzie, eu recebi uma família que já tinha ido a 30 escolas antes de levar os gêmeos dela lá no nosso colégio. Recebi uma agora, recentemente, já tinha ido a 14 escolas e tinha negado, né, a matrícula. Então, se a gente percebe esses conceitos presentes no modelo do trabalho de inclusão, os métodos que a gente tanto fica preocupado em aprender e os diagnósticos que a gente fica tanto preocupado em conhecer, eles serão muito mais bem assimilados e trabalhados dentro do ambiente de ensino, tanto na escola quanto na igreja. E nesse processo, existe uma ideia que tem sido muito falada hoje, que é a ideia da empatia. Não é verdade? A gente ouve falar muito em empatia. O que é empatia? Sentir a dor do outro, né? Se colocar no lugar do outro. E nas minhas pesquisas aqui para fazer... para ter essa conversa aqui com vocês, eu descobri essa escala da empatia e achei assim de uma riqueza tremenda, tá? É do NN Group, de uma empresa até grande, e ela faz uma escala muito interessante, onde ela põe a base como entendimento e encorajamento, ou seja, a gente precisa entender a diferença de um aspecto para o outro,
e nos encorajar, né, a colocá-lo em prática. E uma escala que sobe, que está no esforço de cada um como ser humano para subir os degraus dessa escala da empatia. E o primeiro degrau dessa escala da empatia é a piedade. Olha que engraçado. Piedade é a atitude de ter pena de alguém. E lá também, quando comecei a estudar sobre inclusão, li um livro muito interessante da Cláudia Werneck, que diz que ninguém mais vai ser bonzinho numa sociedade inclusiva. Numa sociedade inclusiva, você inclui a sua obrigação. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor do que o outro, não é porque você... né? Mas muitas vezes, ainda na nossa sociedade, quando a gente olha aquela mãe, aquela criança, aquele adolescente, nós falamos, que pena daquela pessoa, que dó, né? Aí você pode subir um degrau e ter uma simpatia por aquela pessoa, por aquela situação. Então, nessa simpatia, você sente pelo outro. Puxa, eu sinto porque aquela pessoa está... Não é só você tem pena, mas você também sente por ela estar passando por aquela situação, pelas lutas, né, que envolvem aquele processo. E aí, subindo mais um degrau, a gente chega na empatia, né, que é sentir com você. Né, eu sinto essa dor junto com você. Né, eu estou do seu lado. Eu estou querendo entender melhor essa sua dor. Então, é a empatia. Mas o último degrau dessa escalada é a compaixão. E isso me sensibilizou. Porque a compaixão é o que Jesus tinha pelas pessoas. Esse era o sentimento do Senhor Jesus. E é ali que nós temos que chegar como cristãos. Se na sociedade a gente vê a dificuldade das pessoas em se esforçarem para chegar nessa postura de compaixão, nós como cristãos precisamos deixar Deus agir em nós, para a gente ser igual a Jesus e nos compadecer. Olha, o bonito da compaixão é que eu sou movido por você. Percebe que a compaixão ela vai além do sentir, do entender, do estar junto. Ela leva a uma atitude. Inclusão precisa de compaixão. Eu, então, não só tenho pena de quem está na situação, não só sou simpático à situação, não apenas tenho essa empatia, puxa, né, eu estou com você, faço post, não é verdade? Me engajo, mas não. Eu tenho compaixão, então eu tenho atitude. Então eu faço o programa de inclusão na igreja, então eu faço o GEPANDA, então eu me candidato a ser tutor, né? Vou fazer a propaganda aqui também. Eu tenho uma atitude, faço a visita, enfim. Nós temos muitas oportunidades que Deus coloca diante de nós para a gente realmente, então, ter a atitude de Cristo, né? Uma outra aprendizagem, que também é antiga, mas a gente tem a oportunidade de colocar em prática com a inclusão, é que a teoria não pode andar separada da prática. A base teórica, evidência científica, os estudos e as pesquisas, elas têm que se transformar em práticas bem-sucedidas, né? Práticas de sucesso. Nós temos estudos sobre como incluir, por que a criança com deficiência deve estar na escola regular. Nós vemos práticas bem-sucedidas, gente. De 2013 até agora, o que eu já vi de crianças autistas estão completamente incluídas no processo escolar, fazendo prova junto com todo mundo. Serão profissionais no mercado.
crianças com uma paralisia cerebral importantíssima, que não movimentava nem os olhos, dando sorriso. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Sorrisos, brincando com a cadeira de rodas, os meninos correndo para tudo quanto é lado com ele. Envolvido. Tem suas adaptações, sim. Mas a riqueza de nós realmente colocarmos essa teoria em prática nos mostra resultados muito, muito bem-sucedidos. É um projeto colaborativo, uma escola aberta, acolhedora, na qual a condição humana é valorizada e não segmentada e rotulada. Essa é uma verdade que a gente precisa reconhecer. Um projeto que não é de apenas uma pessoa. Não é da mãe que luta de todas as formas. Não é só do pedagogo que acredita. Não é só de um professor que acredita. É de todos. Todos precisam ter essa conscientização, porque é lei. Um outro ponto, dentro desse projeto colaborativo, dessa escola aberta, é o ambiente escolar. Numa visão inclusiva, muitas coisas precisam mudar dentro, a gente já viu aqui os aspectos, os conceitos, mas fora também. E o importante desse movimento de compaixão é que ele mexe nos investimentos, né? Inclusão não é barato, não é fácil, requer esforço e também não é barato. Na igreja a gente trabalha com voluntários, mas na escola a gente paga todos que trabalham. Então, se eu tenho um número X de autistas ou alunos com síndrome de Down que requerem uma tutoria específica, eu preciso desses funcionários. Né? Se eu tenho alunos com cadeiras de roda, eu preciso ter tudo adaptado. Se eu tenho aluno cego, eu preciso que ele tenha os recursos necessários para se alfabetizarem também, para aprenderem também. Material didático precisa ter o áudio, precisa ter uma adaptação. Então, requer investimento. Quando a escola investe, eu vi o pastor aqui falando sobre quanto, às vezes, é caro, custoso para a família que tem uma criança com deficiência, porque ele precisa fazer diversas terapias, né? Precisa fazer muitos acompanhamentos. E a escola dá esse suporte pedagógico, nossa, isso já é um alívio enorme. Então, o ambiente também precisa ser impactado por esse olhar inclusivo. Nós, muitas vezes, recebemos crianças com uma síndrome diferente, características diferentes. E aí a gente precisa correr para a adaptação, né? Então, esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente investe o dinheiro, né, da escola, da sociedade como um todo, não é verdade? Uma cidade como São Paulo deveria ter suas calçadas muito bem adaptadas. Mas uma cidade rica como essa poderia ter maiores investimentos, né, nessa área. E isso é um olhar de inclusão social. A lei de inclusão, ela é para tudo isso, não só para a escola. É um leque grande. E, por fim, então, olha, três benefícios maravilhosos aí que eu quis trazer. O primeiro, vocês lembram? Conhecer, muito bem. O segundo, aprender. E o terceiro, servir. Olha que maravilhoso. Inclusão abre para nós um ministério maravilhoso na igreja para nós servirmos. A gente serve quando a gente vive num ambiente inclusivo em qualquer lugar, em qualquer tempo.
na sociedade, onde a gente estiver, nós podemos ter esse olhar, inclusive uma atitude de ajuda, de apoio, de serviço. Mas na igreja é maravilhoso, porque a gente abre um ministério de servir, né, as pessoas e as famílias que têm deficiência. E eu gostaria de fechar aqui, né, falei bastante, esse momento aqui, né, com vocês, com esse versículo, que é um versículo do meu coração, está lá em 1 Pedro 4,10. Né? E Pedro diz, servi uns aos outros, ele está falando para a igreja, cada um conforme o dom que recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E eu vejo nesse versículo 2 movimentos maravilhosos. Primeiro, um chamado para cada um de nós. Cada um de nós tem um dom especial, colocado por Deus aí, né? Dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser. E que nós precisamos colocar a serviço do Senhor. Um dom é diferente do outro, né? Mesmo que eu e você tenhamos o dom de ensinar, cada um de nós vai ensinar de um jeito diferente, na multiforme graça de Deus. Mas essas crianças que nós estamos ensinando, com deficiência ou não, típica ou atípica, também receberam dons. Olha que lindo! E também eles, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, vão poder usar esse dom um dia. Vocês creem nisso? Amém. Vão poder sim. Deus pode fazer coisas infinitamente maiores do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Quando nós incluímos, nós também temos uma atitude de fé, de saber que Deus vai fazer coisas tremendas com aquelas pessoas ali que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Obrigada, Ana. Nós que agradecemos, mas pode deixar que eu tiro. A Márcia já é da igreja, ela já sabe tudo, então. Já sei onde fica. Muito, muito, muito obrigada. Né? Eu acho que esse último versículo que você trouxe, traz aquilo que eu falei, né? Você tem o tempo ali de se alimentar, mas você também tem o tempo de trabalhar, né? De trocar. A gente não pode querer só ser servido, a gente também precisa servir. E a gente tem tantas pessoas, tantas famílias necessitadas, que a gente precisa disso. E se você me permite, você trouxe um dado de 2015, se eu não me engano, que você falou que 50%, na verdade são 78%. Isso é comprovado, isso está no... É o dado, esse que eu peguei era de 2001, então, quando eu fiz, e eu já não me lembro mais, eu sei que era mais de 50%. Isso está tem um site específico de psicologia que fala sobre isso, e se eu não me engano está no site da USP também, um estudo que a USP fez, que 78% dos maridos abandonam as suas famílias, as suas mulheres, quando descobrem o diagnóstico do filho. Diante disso, eu sei que o tema não é esse, se a Márcia me permite, né? A gente precisa olhar para essas famílias, porque nós temos um dado muito grande de mulheres, de mães se suicidando, de mães de autistas se suicidando. Então, a gente precisa olhar para essas famílias. Então, a gente, como igreja, e até como pais, né, de pessoas com deficiência, a gente também precisa olhar para essas outras famílias que estão doentes. A gente precisa acolher, a gente precisa amar, né? Eu sei que a gente também precisa ser amada, mas como a palavra de Deus também fala, é muito melhor dar do que receber. Então, quando você acolhe, consequentemente, você já se sente acolhido. Agora, voltando para o tema, né, que a gente foge um pouquinho, que a Loide que está mais envolvida nisso. Loide, você quer começar fazendo pergunta? Então, tá bom.
eu trago um pouco a minha experiência com o Lu dentro da EBD, da IPP. Né? Foi magnífico, acho que foi algo assim surpreendente, porque a Luciana ela tem uma palavra, né, sobre a Olívia, que ela fala que foi o primeiro lugar que a Olívia se sentiu respeitada. Gente, toda vez que a Lu fala isso, eu tenho vontade de chorar, mas chorar de alegria, de emoção, de tristeza no sentido de que até hoje ela não tenha sido em outro lugar, mas de alegria, de emoção, de saber que em algum lugar os nossos filhos estão sendo olhados com respeito, com dignidade, e é isso que eles precisam, dessa dignidade. Então, eu queria que você, Márcia, falasse um pouquinho dessa... E, na verdade, eu até estendo a pergunta para a Loide, porque vocês duas trabalham juntas, né? Sobre essa dignidade, né? O que vocês sentem na hora que vocês recebem essas crianças? Vocês conseguem perceber esse benefício que vocês estão trazendo para essas famílias? Não só para as crianças, mas para essas famílias? Olha, Ana, a gente... O trabalho na EBD Infância, ele é muito ativo, vamos dizer assim, né, Loide? Então, ele é repleto de situações. Hoje, a gente está com quase 300 crianças, né? Passamos pela pandemia, né, Loide? E, então, a gente tem tanta coisa, né? Tanta atividade, corre daqui, corre dali e tal, mas... Cada vez que a gente recebe uma criança, né, ou autista, síndrome de Down e tal, eu sinto uma alegria profunda, profunda. Primeiro, quando eu sinto assim muito uma empatia, eu sei compaixão da mãe mesmo, de verdade. E eu sempre, às vezes a mãe está preocupada. Uma vez a mãe da Olívia estava, ai, não é assim, eu falei, tá tranquilo, deixa ele aí, pode ir, não foi? Então, a gente tem sempre essa vontade realmente de acolher, de, né, deixar a mãe lá assistir o culto. Às vezes, demora mais um pouquinho, né? Às vezes, a gente agora, por exemplo, teve uma situação em que a mãe precisou ficar junto com ele por causa do processo de adaptação. Acho que é do Brian, não é? A mãe está aqui. Ah, a mãe do Brian aí. A mãe do Brian ficou mais um pouquinho. Agora né? Agora já vamos, já desmamou. Domingo não precisa ficar mais, hein, Ruth? Então a gente fica contando, né, Loide? Então agora a mãe do Brian já vai. Então, e a gente curte muito ver esse processo de adaptação deles. É uma alegria para nós. É muito interessante, porque é trabalhoso, sim. Dá muito trabalho. Não tem nada que não seja trabalhoso. Mas eu acho que a alegria supera o trabalho. Eu estava comentando, até com a mãe do Enzo ali, a gente que trabalha com educação, tudo dá trabalho. Vou trazer aqui um compartilhar para vocês. Eu trabalho com educação há 30 anos. Tudo dá trabalho. Educar é um dedicar intenso, né? E hoje eu tenho um trabalho muito maior, se você for me perguntar, com os adolescentes que se envolvem com drogas, que se envolvem com cigarro eletrônico, né? Isso me desgasta profundamente, menos do que o trabalho que dá uma criança de inclusão para se adaptar na escola regular, para mim. Então, isso é o trabalho do educador. O educador está envolvido com vidas, né? Com diversas adaptações. Então, isso faz parte. E, concluindo aí a pergunta que você fez, a gente sente, né? Eu sei que a minha amiga aqui, a gente está junto nisso. É uma alegria muito grande. Quando a gente vai vendo ele se adaptando, fazendo parte ali do processo, recebendo a palavra de Deus, é muito bom. É uma alegria grande. Loide. A gente é encantado. E a gente, quando eu vejo esse versículo que a Márcia colocou, realmente não vem da gente, né? É graça de Deus na vida da gente. Porque o desejo de servir, ele não é natural no homem. Porque o pecado, ele era para ser natural na criação, né? O homem foi criado para cuidar do jardim, para cuidar de tudo com perfeição, mas depois da queda isso ficou
imperfeito. Mas é a graça de Jesus na nossa vida que nos faz olhar, né, com graça. A gente só pode ter graça se recebe graça. E eu posso falar pela Márcia e falo por mim também. Gente, sair daqui domingo de manhã é uma coisa assim, nossa, você... E com todas as crianças, né? A gente comete muitos erros. Muitos. Falam, nossa, como é que deixamos passar isso, deixamos passar aquilo, com crianças típicas e atípicas. Porque a gente está dependendo da graça de Deus, dependendo do conhecimento que a gente tem que buscar todo o tempo, né? Porque também não tem que ter transpiração, né, no trabalho. Mas a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, como todo mundo tem, da coordenação. Então, gente, a Ana Paula vai chegar mais 2 crianças domingo. Glória a Deus, bênção, vamos lá. Então, realmente, isso é. Então, é uma alegria para a gente. É trabalhoso, a gente fica preocupado. Depois a gente fica, bom, e agora vamos orar pelos tutores. O post seguinte é esse, agora em oração para conseguir gente para nos ajudar. Então, é o corpo de Cristo mesmo servindo juntos, né? Isso que é importante, porque a gente pode até ser da organização, da coordenação, mas sem o apoio dos tutores, da igreja, a gente não consegue trabalhar, porque é servir a Jesus, né? A gente não está servindo primeiro a Jesus e depois a essas famílias. Então, realmente é uma alegria muito grande, né? E Deus tem nos abençoado. E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês, o pastor Tiago até falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vocês sentem isso mais na pele. Que é os pais e os professores também perguntarem para vocês, mas ela está entendendo o que está sendo pregado? Né? Está compreendendo? O que vocês falam neste momento, ou para os pais ou para os professores que fica nessa dúvida? Na verdade, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, essa obra do entendimento não é nossa. Eu sempre me lembro quando dava aula para a escola dominical em Parque Royal, que é uma favela lá no Rio, com aquelas criancinhas que vinham com o irmão, aqui um irmão de 10 anos trazia o de 3. Então, eles iam e tal, e eu me perguntava, será se eles estão entendendo o Evangelho? E aí, no minuto seguinte, eu orava e falava, Senhor, não deixa com que nenhum desses se perca, né? Que o teu Espírito mesmo seja aquele a comunicar. É a mesma coisa. Eu não sei se todos aqueles, típicos ou atípicos, estão entendendo o Evangelho, a palavra. Então, quem vai trazer essa compreensão para todos é o Espírito Santo. Então, a gente tem que trabalhar da mesma forma. Não é pelo nosso melhor ensinar, pelo nosso melhor preparo. É o que o Espírito vai fazer, né? Pela graça de Deus. Então, eu entendo da mesma forma. Lloyd. Os tutores fazem essa pergunta, os pais menos, mas os tutores fazem mais, o professor também. Mas será que ele está aprendendo? Eu falei, e você acha que a criança típica está aprendendo? Como é que você tem esse poder de entrar dentro da cabeça da criança típica e saber que ela está aprendendo ou não, né? Então, ela pode até dar sinais, mas se é um sinal teatral, eu lembro que quando eu fazia faculdade, pessoal, você está entendendo? Se você não está entendendo, você faz aquela cara que você está entendendo. Né? Aquela cara inteligente. Então, eu falo para o professor, a gente não tem capacidade de saber nem ser e nem a quantidade que cada um está aprendendo. Mas Deus nos deu o dom, dentro do corpo de Cristo, de ensinar. Agora nós temos a obra sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós contamos com auxílio, que é auxílio melhor do que esse, né? Então, vamos fazer a nossa parte, ensinar típicos e atípicos. E o convencimento e o entendimento não pertence a nós. A nós pertence o trabalho que Ele nos deu. Levanta, vai lá e trabalha. Não era assim que era com o maná? Deus dava o maná, mas não caía na tigela na casa, né? Tinha que ir lá no campo buscar. Então, Deus nos deu o trabalho de trabalhar e de ensinar, mas o convencimento... Então, eu sempre respondo, professor, a gente não é capaz de saber de nenhuma criança, porque está preocupada de saber se o síndrome de Down está entendendo. Então, ensina para todos... E se tiver alguma forma específica que aquele síndrome de Down precise para ser alcançado, você vai pesquisar, vai se formar e vai trabalhar dessa forma. Maravilha, né?
Márcia, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Maravilhosa. A Márcia, ela não é só parceira na EBD, ela é parceira do GPanda. Então, sempre a gente pede, sempre ela vem. Então, muito obrigada por este trabalho. Aí eu estendo o agradecimento à Loide também, né? Obrigada por esse trabalho de vocês, por essa disponibilidade em servir, né? A gente sabe que não é fácil, mas é um trabalho que é extremamente essencial e eu sempre falo que isso é um trabalho missionário. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer missões fora e a gente tem um campo missionário muito grande aqui que a gente precisa explorar, precisa estar preparado para fazê-lo e eu acho que vocês fazem isso maravilhosamente bem. Então, em nome de todas as mães, eu agradeço vocês, de todas as mães, de todos os pais também, né? Porque o meu marido, ele é presente, né? O Rogério é presente também. Então, a gente agradece pelo trabalho de vocês, agradece aqui pela palestra. Muito, muito obrigada. Loide, quer falar alguma coisa? Primeiro que toda glória a Deus, né? Alguém fala assim, que aquilo que é de bom, Deus que faz através de mim. O que está errado é a gente mesmo que faz, né? Eu só quero aproveitar, porque eu vou dar uma cutucada na Márcia, me dá 5 minutos, eu sei que está atrasado. Eu vou usar agora os 5 minutos, que eu sempre falo, não precisa, mas agora eu quero. A gente tem uma máxima lá, e a Márcia falou durante a palavra dela, mas eu quero que ela reforce isso. A gente tem uma máxima lá, que é mais ou menos assim. O que é bom para a criança atípica, é bom para todas as crianças. Então, eu queria que você reforçasse para nós essa ideia que a gente leva com a gente. O que é bom para a criança, eu não gosto de falar criança de inclusão, acho meio ruim, mas o que é bom para a criança autista, o síndrome de Down, é bom para todas as crianças. Então... Isso mesmo. A gente fala isso porque a gente entende educação para todos, né? E a gente gosta de botar o todos em caixa alta, porque a gente esquece, e acho que é a ação do pecado mesmo, a gente esquece isso. E aí a gente quer achar, não, eu vou fazer para a criança com síndrome de Down, o que eu vou fazer? Fica tão preocupado. E a nossa experiência tem mostrado que, quando o professor faz as adaptações, né, prepara a aula pensando nas características do aluno da sua sala, ou que tem autismo, ou que tem síndrome de Down, né, ou que tem uma questão, todo mundo ganha. A aula fica muito mais rica, a aula fica mais lúdica, a aula fica mais criativa. Até o tamanho da imagem fica melhor. A imagem fica melhor, o recurso fica mais legal. Isso é na EBD, isso é na escola, isso é em qualquer lugar. Então, o que é bom para a criança, né, que tem uma deficiência típica, tal, é bom para todos, né? Então, esse é um dos benefícios da inclusão, né? A inclusão, você faz um trabalho inclusivo e todo mundo ganha. O professor ganha porque ele se enriquece, ele pesquisa, né? Ele faz algo melhor e todo mundo ganha. A Loide falou, né, que a gente faz esse trabalho para a honra e glória do Senhor. A gente erra muito. Normalmente a gente sai aqui domingo de verdade falando, ai meu Deus, faltou alguém, a gente podia ter feito isso. É o nosso drama, talvez, que a gente sente querendo sempre fazer o melhor. Mas Deus é tão maravilhoso e na sua graça soberana, né, Ele aperfeiçoa todas as nossas fraquezas a cada domingo. A palavra de Deus diz isso mesmo, né? Que o Senhor, Ele age ali quando a gente é fraco, na nossa fraqueza. E como Ele sabe que a gente está aprendendo, né, a cada domingo, com cada criança nova que chega, com cada família que chega, Ele tem aperfeiçoado e fazendo muito além do que a gente podia imaginar. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, né? Sempre uma alegria preparar, eu que aprendo também, né? Muito. E é uma bênção trabalhar com você, Ana, com a Loide, nem se fala, né? E sou muito grata. A gente quer. Obrigada.